Era uma vez, em uma pequena cidade costeira chamada Vila Serena, onde o sol parecia brilhar mais intensamente e o mar sussurrava segredos antigos, vivia uma jovem chamada Isabel. Ela era conhecida por sua beleza, mas também por sua melancolia. Isabel, filha única de um pescador, perderá sua mãe muito cedo, e desde então, carregava no peito uma tristeza que nem as ondas do mar conseguiam lavar. Certo dia, enquanto caminhava pela praia, Isabel encontrou um velho diário meio enterrado na areia. Curiosa, ela o abriu e descobriu que pertencia a um homem chamado Leonardo, um marinheiro que havia passado por Vila Serena há muitos anos. As páginas estavam gastas pelo tempo, mas os sentimentos ali escritos eram profundos e intensos. Eram cartas de amor endereçadas a uma mulher chamada Catarina, que ele havia prometido reencontrar um dia. A cada página lida, Isabel sentia-se mais conectada com Leonardo. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ela. A solidão de Leonardo, sua esperança e saudade, eram sentimentos que ela compreendia perfeitamente. Com o coração acelerado, Isabel decidiu que encontraria Leonardo, ou pelo menos descobriria o que aconteceu com ele. Perguntando aos mais velhos da cidade, Isabel descobriu que Leonardo havia partido em uma expedição há mais de 20 anos e nunca mais voltará. Alguns diziam que ele havia morrido em alto mar, outros acreditavam que ele havia se perdido em terras distantes. Mas Isabel não podia aceitar essas respostas. Algo dentro dela dizia que Leonardo ainda estava vivo, esperando por Catarina. Determinada, Isabel começou a escrever suas próprias cartas, colocando-as em garrafas que lançava ao mar. Era sua maneira de se comunicar com Leonardo, onde quer que ele estivesse. Nas cartas, ela contava sobre sua vida, seus sonhos e sobre como sentia que o conhecia profundamente, mesmo sem nunca tê-lo visto. As noites de Isabel eram cheias de espera e esperança, enquanto o mar levava suas mensagens para longe. Meses se passaram, e um dia, uma garrafa retornou à praia. Dentro dela, havia uma carta. Era de Leonardo. Ele estava vivo, em uma ilha distante, onde o tempo parecia ter parado. Ele contava que tinha encontrado as cartas de Isabel e que, ao lê-las, sentiu-se rejuvenescido, como se o tempo não tivesse passado. Ele a descreveu como a mulher que ele sempre esperou, mesmo sem conhecê-la. Com a carta, havia um mapa desenhado à mão, indicando o caminho para a ilha. Isabel, com o coração cheio de emoção e medo, decidiu que iria até ele. Ela sabia que a jornada seria perigosa, mas também sabia que não poderia continuar vivendo sem ao menos tentar. Após decidir partir em busca de Leonardo, Isabel se preparou para a jornada com uma coragem que ela mesma desconhecia possuir. Atravessar o oceano não era tarefa fácil, especialmente para uma jovem que nunca havia deixado os arredores de Vila Serena. Com a ajuda de alguns pescadores da vila, Isabel conseguiu um pequeno barco e suprimentos para a viagem. Durante a travessia, Isabel enfrentou tempestades, marés traiçoeiras e a solidão do mar aberto. Mas cada dificuldade que surgia parecia reforçar sua determinação. As noites eram longas, e o mar muitas vezes era hostil, mas Isabel encontrava consolo nas cartas de Leonardo que trazia consigo. Ela as relia incansavelmente, imaginando como seria o reencontro. Em uma noite especialmente difícil, em meio a uma tempestade, Isabel quase perdeu as esperanças. Seu barco foi violentamente sacudido pelas ondas, e ela temeu que não sobreviveria. Mas então, lembrou-se das palavras de Leonardo, de como ele havia encontrado força nas cartas dela. Inspirada por essa lembrança, Isabel se agarrou à vida com todas as suas forças, e ao amanhecer, a tempestade finalmente cedeu, revelando um horizonte claro e promissor. Depois de semanas navegando, Isabel avistou a ilha que Leonardo havia descrito no mapa. Era um pedaço de terra isolado, cercado por penhascos e com uma floresta densa no interior. O coração de Isabel bateu acelerado enquanto ela desembarcava, sua mente fervilhando de perguntas. Como Leonardo havia sobrevivido ali por tanto tempo? O que ele havia feito todos esses anos? Enquanto caminhava pela floresta, Isabel percebeu que a ilha era muito mais do que um refúgio. Era um lugar cheio de vida, com plantas exóticas, animais selvagens e paisagens deslumbrantes. Finalmente, ao seguir uma trilha que parecia ter sido usada recentemente, Isabel chegou a uma clareira onde encontrou uma pequena cabana de madeira. Em frente à cabana, estava Leonardo, olhando para o mar como se soubesse que Isabel estava a caminho.
Leonardo, agora um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, tinha um olhar profundo, cheio de experiências e histórias não contadas. Quando ele avistou Isabel, seus olhos se iluminaram de uma maneira que ela nunca havia visto em ninguém. Eles correram um para o outro, e o abraço que compartilharam foi mais do que um simples gesto de carinho. Foi a confirmação de que suas almas estavam conectadas de uma maneira que transcendia a distância e o tempo. A princípio, a vida na ilha parecia um sonho. Isabel e Leonardo passavam os dias explorando a natureza exuberante, colhendo frutos, pescando e construindo juntos um novo lar. Eles compartilhavam histórias sobre suas vidas passadas, sobre Vila Serena e sobre as experiências que os moldaram. Leonardo contou a Isabel sobre suas viagens pelos mares, as aventuras que viveu e como havia chegado àquela ilha após o naufrágio. Ele havia sido o único sobrevivente e, desde então, vivia ali, esperando por um milagre. Porém, apesar da felicidade inicial, a vida na ilha começou a apresentar seus desafios. A solidão, que antes parecia um conforto, começou a pesar sobre eles. Isabel, embora profundamente apaixonada por Leonardo, sentia saudades da vila, das pessoas, e de uma vida com mais interação humana. Leonardo, por outro lado, temia que se tentassem voltar para o mundo exterior, o destino pudesse separá-los novamente. A tensão entre eles aumentava, e em algumas noites, o silêncio entre os dois era quase insuportável. Isabel começou a questionar se realmente pertencia àquela ilha, se estava destinada a viver ali para sempre, longe de tudo que conhecia. Leonardo, por sua vez, começou a perceber que manter Isabel ali, contra sua vontade, seria um egoísmo de sua parte. Ele a amava demais para vê-la infeliz. Certo dia, enquanto caminhavam juntos pela praia, Isabel e Leonardo finalmente tiveram uma conversa franca sobre seus sentimentos. Isabel confessou suas dúvidas e medos, e Leonardo, com o coração pesado, disse que amava o suficiente para deixá-la ir, se isso significasse sua felicidade. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, eles decidiram fazer uma última coisa juntos: escrever uma nova carta, desta vez endereçada ao destino. Na carta, eles expressaram seu amor, suas dúvidas, e pediram uma orientação. Colocaram a carta em uma garrafa e lançaram ao mar, deixando que as ondas decidissem seu futuro. Alguns dias depois, um navio mercante passou pela ilha, algo que nunca havia acontecido antes. Os marinheiros avistaram a pequena cabana e decidiram parar para investigar. Ao encontrarem Isabel e Leonardo, ofereceram-lhes uma passagem de volta ao continente. Leonardo sabia que essa era a resposta que o destino havia enviado. Com lágrimas nos olhos, Isabel e Leonardo se despediram da ilha que os havia unido e embarcaram no navio. A travessia de volta foi tranquila, e quando finalmente chegaram à vila, foram recebidos como heróis. A história de seu amor e da ilha se espalhou rapidamente, inspirando muitos a acreditar no poder do amor.